Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do sexto ano no Colégio Emaús. E aí, sexto ano, tudo bem? Bom, chegamos então na nossa 14ª videoaula, tá? Nossa correção hoje. Vou corrigir a página 120 com as questões 1, 2, 3 e 4. Então já deixem o livro aí de vocês aberto na página 120 e bora corrigir os exercícios. Turma, chegamos então aí na página 120, tá? São só 4 questões, mas que dá para a gente reforçar bem o que a gente vem falando. Lembrando que não finalize por aqui, nós vamos continuar falando sobre as células, entender como que elas funcionam, as suas organelas principalmente, tá? Então não precisa te preocupar. É muito nome novo, tá? Nomes que a gente ainda não falou, mas não preocupa, beleza? Bom, primeira questão aí, eu penso, resolva, né? Não se esqueçam aí, página 120. Pediu para explicar por que o desenvolvimento de lente do microscópio está intimamente ligado à descoberta do estudo das células. Pessoal, antigamente, uma curiosidade aí, né? Eles acreditavam que seres vivos vinham do nada. Já falei isso para vocês? Por quê? Eles não conheciam os micro-organismos. Então, todos os vírus, bactérias, alguns fungos, tudo aquilo que é desconhecido, tudo aquilo que é muito pequeno, que é microscópico, que é um micro-organismo, todas aquelas estruturas da natureza que são extremamente pequenas eram irreconhecidas, porque não tinha nenhum material para eu observar, então para mim aquilo não existe. Tá? Tanto que já teve na história, né, não sei se vocês já estudaram, outras pandemias que tiveram de outras doenças. No caso, já teve uma que foi provocada por uma bactéria. Mas vem cá, as bactérias, o ser humano sempre conheceu ela? Não, porque ela é um micro-organismo, tá? A medicina, antigamente, pessoal, eles não tinham essas informações. Os médicos, eles não sabiam isso. Tanto que alguns médicos acreditavam que a melhor alternativa para curar uma doença era fazer sangria. Já ouviram falar? Sangria, o que é? Fazer um corte na pessoa para que ela derrame sangue, para que ela perca sangue. Eles acreditavam que à medida que aquele sangue doente, porque eles acreditavam que a doença era provocada por alguma coisa do sangue, entendeu? Não por um micro-organismo. Olha só que loucura, né, pessoal? Então eles literalmente faziam um machucado na pessoa, deixavam a pessoa sangrar, né, até ela curar, né? Isso é uma loucura, a gente pensar isso nos dias de hoje. A pessoa ia morrer mais rápido mesmo. Tudo isso por falta de um microscópio, pessoal, para entender que existem estruturas, seres vivos extremamente pequenos, tá? Então, através do microscópio, quando eles inventaram ele, ficou todo mundo surpreso, porque eles viram, oh, meu Deus do céu, pega uma amostra aí do seu dedo, pega um cotonete, passa na sua testa, leva no microscópio. Você vai encontrar 1 milhão de bactérias, vírus, protozoário, que é tanto ser vivo diferente, tá? E não só seres vivos, como estruturas, tá? Por exemplo, se você pegar um pelo do seu cabelo, tá? Pegar e colocar lá no microscópio, você vai conseguir ver a fundo todas as partes deste pelo, tá? Como a célula é algo que está dentro lá do seu corpo, né?
vai estar presente em todas as partes do seu corpo, você sabe. Só que ela é extremamente pequena, tá? Só é possível observar células e as suas estruturas através de ampliações em um microscópio. Tanto que, na maioria das vezes, quando nós vamos estudar as células, nós não utilizamos nem foto, utilizamos representações, ilustrações de como ela é, tá? Então, por que o desenvolvimento de lente microscópio está intimamente ligado à descoberta e ao estudo da célula? A citologia. Citologia é estudo da célula, tudo bem? Ora, porque eu só consigo identificar, eu só consigo conhecer a célula, né, através do microscópio. Antes do microscópio, eu nem sabia que existia célula. Eles nem sabiam que existiam células, tá? Então, só é possível estudar as células com a utilização dos microscópios. Olha a resposta completa. A maioria das células não podem ser vistas sem o auxílio de equipamentos. Que equipamento que é esse? O microscópio. Sua descoberta está diretamente ligada ao desenvolvimento dos microscópios, instrumentos formados por lentes que permitem a ampliação de imagem e, consequentemente, a observação das células e dos seus componentes. Então vejam só, se a célula já é pequena, a célula mesmo, propriamente dita, imaginem só a mitocôndria, um complexo de Golgi, que são os órgãos, como se fossem órgãos, só que não é órgão, a gente chama de organelas. Imagina só essas organelas, elas vão ser ainda menores, então só conseguimos ver através do uso do microscópio, tá? 2. As ilustrações abaixo representam uma célula animal e vegetal, tá? Então, olha só, vejam. Bate o olho aí, rapidamente. Qual que é a vegetal? Lógico que é essa. Olha o verdinho dela aí, né? Você vê de cara assim, você já percebe. Essa daqui não, é a célula animal. Vão estar presentes em animais. Essa daqui vai estar presente em plantas. Ah, mas Renan, você já disse que nós possuímos o mesmo tipo de célula que as plantas. Sim, essas células, tanto animal quanto a vegetal, são chamadas do tipo eucarionte. Célula eucarionte, tá bom? Só que elas são diferentes. Ora, você não é um ser humano e você não é diferente da sua mãe? Sua mãe também é um ser humano. São similares, vocês são iguais, mas ao mesmo tempo com algumas peculiaridades, com algumas diferenças, seja estrutural, seja, enfim. A ideia é que, por mais que elas, que vocês entenderem, por mais que elas são o mesmo tipo de célula, eucarionte, elas vão possuir características diferentes. Como já foi dito, o principal é a parede celular, tá? De verdinho aqui, que é uma célula vegetal. As plantas, pessoal, têm que guardar. A água é um bem muito precioso para a planta. Assim, para você também. Sabe que no nosso corpo é composto basicamente por 70% de água. Tá? Então, a água é importante para nós e para a planta. Só que para a planta, pelo fato dela não possuir perna, pessoal, ela não pode correr, andar, eu estou com sede, eu vou ali pegar um copinho de água para mim. Não, ela tem que guardar a água que está dentro dela, hidratando ela, com muito mais cuidado, entendeu? A água para ela é um recurso limitado, porque não chove todo dia. E qual que é a estratégia que ela tem para guardar mais a água, para reter a água mais nela? Parede celular, tá? Então essa é uma das principais diferenças entre a animal e o vegetal. Aí, te pergunta, com base nas imagens, responda. Qual delas é a célula vegetal? Quais são as duas estruturas presentes na célula vegetal que não estão presentes nas células animais? Bom, vamos lá. Respondendo, essa é a vegetal. O que tem aqui que não tem aqui?
Bom, vamos lembrar das características. Essa daqui é uma planta e planta não anda. Planta fica lá num lugar esperando a chuva cair, não é mesmo? Então ela tem que ter parede celular, tá? Outra coisa, planta, o que ela faz? Fotossíntese. E você já sabe o que é fotossíntese, não é mesmo? Nós vamos falar dela sobre ela também. Planta faz fotossíntese. Nós fazemos fotossíntese. Nós temos a capacidade de fazer fotossíntese? Só a planta, tá? Então, o que a planta tem para fazer fotossíntese? Cloroplasto. Esse feijãozinho verde aqui, ó, tá? Cloroplasto. Anotem no cantinho que é importante, a gente vai aprender também, tá? Cloroplasto é o órgão, organela citoplasmática em que a célula vegetal consegue fazer fotossíntese, tá bom? Então é só a gente lembrar das características de cada animal. Nós temos o cloroplasto. Ora, a gente faz fotossíntese? Não. Então não temos. Quem que tem? Planta, porque ela possui capacidade de fazer fotossíntese. B. Qual o nome da organela relacionada à fotossíntese? Que a gente acabou de falar, não é mesmo? O cloroplasto, que é sempre é como se fosse um grãozinho de feijão, pessoal. Só que ele é verde. Qual é a estrutura celular das células procariontes que as diferencia de uma célula eucarionte? Então, olha só. Aqui a gente está falando dos dois tipos de célula. Lembrando que está comparando essa com essa? Animal com vegetal? Não. Animal e vegetal são eucariontes. É o mesmo tipo, tá bom? E a principal característica que faz com que elas sejam parecidas, sejam eucariontes, é terem o DNA, pessoal. DNA, tá? Vocês vão estudar sobre ele ainda, mais a fundo. O DNA está organizado em um núcleo, tá? Então, olha só. Seu corpo, e agora? Cada parte do seu corpo tem uma célula. Na sua saliva tem uma célula, no seu coração tem uma célula, no seu vaso sanguíneo tem uma célula, tem célula para tudo qualquer canto dentro do seu corpo. Dentro dessa célula tem um núcleo. E dentro desse núcleo está o seu DNA. Seu DNA não fica lá no seu sangue, assim, disperso, à toa, correndo. Não. Seu DNA é tão precioso, pessoal, que ele está dentro de uma célula, organizado dentro de um núcleo. Tá? Células que possuem essa capacidade de organizar o DNA dentro de um núcleo são chamadas de eucariontes. Agora, células procariontes não têm um núcleo. O DNA dela está todo espalhado, que é desorganização só. E quais seres vivos têm essa característica? Bactéria. São seres procariontes. Quem que são seres procariontes? Bactérias, pois possuem um tipo de célula procarionte. Então anotem nos cantinhos aí que é importante. Anota aí. Seres procariontes possuem o tipo de célula procarionte. Seres eucariontes possuem o tipo de célula eucarionte. Anota que isso é importante. Então vamos voltar lá para a gente entender. Qual é a estrutura celular das células procarionte que diferencia das células? Qual que é a diferença de procarionte para eucarionte? A ausência de núcleo organizado. O núcleo das eucariontes, que tem o DNA, ele não está organizado? Está organizado dentro de um núcleo, bonitinho lá. Agora na procarionte não, ela não tem núcleo. É aquela confusão, aquela zona lá, o DNA todo espalhado. A 3, falando aí das organelas citoplasmáticas. Novamente, não preocupem, pois a gente vai entrar mais a fundo nessas organelas, mas acostumem-se com os nomes, tá bom? Então, responsável pela produção de proteína. Quem que produz proteína?
esse carinha aqui, ó, o ribossomo, tá? Responsável pela digestão intracelular, é o lisossomo, parece, né? Ribossomo, lisossomo, mas são organelas diferentes, têm funções diferentes. Responsável pela secreção de substâncias para fora da célula. Complexo de Golgi, tá? Então, ele secreta substâncias para fora da célula, tá? D, responsável pela respiração celular, mitocôndria. Pessoal, grave, anota aí, ó. Anota aí, mitocôndria. Porque vocês vão levar esse nome até o terceiro ano do ensino médio para vocês, tá? Mitocôndria é muito importante, tá? Uma organela muito importante para o nosso corpo, porque ela faz a respiração celular, tá? E nesse tipo de respiração que não, isso não é respiração não, tá? Não, você aprendeu tudo errado. Respiração celular é produção de energia, tá bom? A gente vai aprender com mais calma nas próximas aulas. Mas anota a mitocôndria que é importante. Beleza? A mitocôndria vai acompanhar com vocês ao longo de todo o ensino fundamental. Tá? Então ela é muito importante porque esse processo de respiração celular é produção de energia do nosso corpo. Tá? Assim, quem que produz energia não é os alimentos, não. Assim, o alimento te ajuda. Você vai bate um prato de macarrão, ele vai te ajudar a fazer fotossíntese. Só quem que faz vai te ajudar a fazer energia, tá? Energia, viu, pessoal? Não confundam. O alimento vai te ajudar a fazer energia. Só quem que faz energia mesmo? Quem que pega aquele alimento que você ingeriu para fazer energia? A mitocôndria. A mitocôndria pega os alimentos, mais um tanto de coisa lá, e produz a energia, tá? Então, a última aí, onde se localiza o material genético? No núcleo, como eu já falei um pouquinho para vocês. Questão 4. E última questão aí. Pode passar para cá. Aí tem uma imagem de uma cebola e fala, observa a imagem a seguir que mostra uma cebola em corte de folha de bulbo de outra cebola vista ao microscópio e ampliado 1000 vezes. Então, ampliou 1000 vezes, tá? Então, temos aqui uma foto, né, uma representação de um tecido da cebola. E no tecido da cebola tem o quê? Células, tá? Células que vão construir tecidos, que vão construir órgãos e organismo. Lembra da organização do corpo humano? Pois é, as plantas também possuem essa organização. Escreva o nome dos componentes apontados na imagem acima. Fácil. Pessoal, isso daqui é uma ampliação, tá? Que usou o microscópio. Então, temos aqui o citoplasma, a célula vista de lado. Beleza? Diferente dessa daqui, ó. Aqui a gente está vendo de cima. Aqui a gente está vendo a célula de lado. Temos, então, o citoplasma, o núcleo, aí, ó. Se tem núcleo, é o quê? Procarionte ou eucarionte? Eucarionte. E uma parede celular. Renan, é uma célula vegetal? Uai, a gente está falando de uma cebola? Então, fácil, né? B. Por que na fotomicrografia ampliada não conseguimos identificar as organelas das células vegetais? Pessoal, vejam só o que eu já disse no início. Se a célula já é pequena, imagina só como é as organelas. Ela é 1000 vezes menor, tá? A gente não consegue ver as outras estruturas, as organelas, por quê? Porque elas são bem menores ainda. Para a gente conseguir ver, nós precisamos aí de ampliar ainda mais. 1000 vezes ainda estava pouco. Bons estudos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula. E não se esqueçam, juntos no caminho certo.